bem, pega teu caderninho aí então e anota tudo isso aí, tá? Tu já viu ali, nós já falamos sobre unidade de medida, nós já falamos como que isso se relaciona com o sistema internacional, nós já falamos qual que é a importância do sistema internacional, que era padronizar algumas unidades de medidas, senão cada um ficava usando o que queria e dava confusão quando fosse conversar com outros lugares do mundo. Nós já vimos que as unidades de medidas foi definido como um sistema métrico decimal, que usa base de 10 para fazer as conversões de unidades de medidas. Nós já vimos alguns exemplos ali, porque quando a gente fala em conversão de unidade de medida de base de 10, vem à nossa mente quem? A base de 10, um 10 com um expoente, isso é notação científica. Nós já vimos como é que funciona as operações básicas de notações científicas com expoentes, né, com base de 10, né, com expoentes iguais. Nós vamos ver depois os diferentes, tá? E com base nisso, nós já podemos retornar agora à nossa unidade de medida. Como que nós vamos usar as unidades de medida e como que isso vai se relacionar com os expoentes ali, né? Com as notações científicas, né? Com base de 10 e seu expoente, por exemplo. Então, antes de nós misturar os dois, vamos retomar um pouquinho, voltar um pouquinho agora atrás, que já entendeu essas ligações. Vamos voltar lá para a parte de unidades de medidas e as conversões de unidades de medidas, tá? Tu já viu, por exemplo, que existe uma unidade de medida massa, que no sistema internacional é quilograma. E tu já entendeu que o quilo vale 1000 e que 1000 significa, em notação científica, 10 na 3, ok? Essas conexões tu já fez. Agora nós vamos olhar especificamente para cada unidade de medida e as suas conversões. Por exemplo, deixa eu pegar aqui para tu ver melhor. Ó. Olha só para isso daqui. Nós temos aqui o sistema internacional com algumas grandezas, né? As suas grandezas e as suas unidades de medidas e o símbolo de cada uma, tá? O que é uma unidade de medida? Unidade de medida é aquilo que acompanha um número, tá? Quando eu falo de números, eu tenho que tentar entender que número é esse, o que eu estou falando. Então, por exemplo, qual que é a tua altura? A minha altura normalmente a gente representa pela letra H, tá? Qual que é a tua altura? A minha altura é igual a 1,67. 1,67 o quê? Quilos? Centímetros? 1,67 abacaxis? R$1,67? Você tem que ter uma unidade de medida para representar o que significa aquele número. Então, eu tenho que pôr aqui ó, a minha unidade de medida. O que é uma unidade de medida? É isso aqui, ó. Metros. Então a altura é em metros, entendeu? Então, unidade de medida é quando eu defino o que significa aquele número. Qual que é teu peso? O meu peso ele vai ser igual a 78 quilogramas. Depois nós vamos ver que isso aqui está errado. A gente fala assim, mas está errado. Sabe por que está errado? Porque peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, na verdade, meu peso ele seria 78 quilogramas vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos chegar nisso aqui depois. E minha resposta de peso seria, meu peso seria em Newton. Porque esse aqui não é P. Esse daqui, na verdade, é massa. Massa. O que nós temos é massa, não é peso, tá? Mas a gente vê depois, tá? Vamos focar aqui nas unidades de medidas. Então, qual que é a tua massa? Minha massa é 78. 78 o quê? Quilogramas, porque é massa. Qual que é o teu peso? Meu peso vai ser 78 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente pode arredondar isso aqui para 10, tá? Se eu arredondar isso aqui para 10, vai me dar meu peso igual a 780 newtons. Então, meu peso aqui, ó, seria 780 newtons. Por que newtons? Porque newton é a unidade de medida para força. Força, peso. Então, sempre que eu vou falar em unidade de medida, eu preciso relacionar aquela unidade ao que eu estou falando. Eu não posso só botar um número ali
e definir aquilo, falar um número sem dizer ao que ele se refere. Então, se eu estou falando da minha altura, é tantos metros. Se estou falando de uma distância, é tantos metros. Daqui até ali é 5 metros. Mas daqui até Torres, dá uns 200 quilômetros. Então, quando eu falo em algo grande, a minha ordem de grandeza, né? a minha unidade de medida ela é grande, ela é maior. Quando eu falo em coisas pequenas, a minha unidade de medida é menor. Que horas são agora? Agora é, sei lá, agora é 11 horas da manhã. Beleza. Quantos minutos é daqui até a esquina? Dá mais ou menos 5 minutos. Dá mais ou menos 0,1 hora. Entende? Eu não falo assim, dá 0,1 hora. Não, eu falo, isso aqui vai dar 5, 10 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Então, que horas tu acordou? Eu acordei umas 10 horas e 30 minutos. Então, depende da forma como eu me expresso, a unidade de medida acompanha, para fazer mais sentido para aquele número, certo? Quando eu vou numa açougue, numa padaria, comprar, sei lá, presunto e queijo. Me dá 500 gramas de queijo. É assim que eu falo, porque é uma unidade pequena, algo pequeno, unidade de medida pequena, gramas. Mas a unidade padrão do SI é quilo. Mas eu vou usar quilo quando? Quando eu estou falando em mil. Então, por exemplo, eu vou lá na padaria e vou pedir, me dá 0,5 quilogramas de queijo. Eu não falo isso, né? Ou me dá meio quilo de queijo. Eu posso falar assim, para um pouquinho mais de sentido, entende? Então, a linguagem que eu utilizo para dar sentido para os números é a unidade de medida. É muito importante eu usar a unidade de medida quando eu estou falando em alguns elementos, algumas ordens de grandeza. E quais são essas ordens de grandeza? São esses daqui, do SI, Sistema Internacional. Comprimento, massa, tempo, temperatura, corrente, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Sempre que eu falo delas, eu tenho que acompanhar uma unidade de medida, que é o meu símbolo. Qual que é a minha unidade de medida? É o metro. Qual que é o símbolo dessa unidade de medida? Aqui, ó. O metro é o Mzinho, certo? Então, eu só falar um número sem dizer o que acompanha aquele número, eu não estou falando de ordem de grandeza, eu não estou falando de unidade de medida, tá bom? Então, essa é a definição aí básica de unidade de medida.